Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral. Dessa vez está o meu nome aqui embaixo, inclusive. E vocês fazem 200 perguntas, 200 vezes e tal. Ah, meu Deus, Gabriel, o Fluminense precisa usar a base. Olha John Kennedy aí, como é que em 13 minutos entrou, jogou muito. O Fluminense não usa a base, contrata Hudson, contrata Felipe Cardoso e etc. Bem, precisa fazer igual a do Santos. E aí eu fui perguntar a alguém, né? Fui trazer alguém aqui, alguém especialista em Santos, até porque veio de Santos, Felipe Noronha, para poder falar exatamente sobre isso. Sobre se o Santos usa a base muito mesmo, por que o Santos está usando a base, se é um exemplo pra gente seguir ou não. E aí, trouxe aqui pra gente fazer esse vídeo. Já agradeço ao Noronha por participar aqui com a gente. O canal dele é o Eu Vim de Santos. E já faço a primeira pergunta até pra você já embalar, o Noronha. Duas perguntas, na verdade. Quantos inscritos está o Eu Vim de Santos? Porque eu acompanho, mas não olho muitos números. E, segundo, o Santos, uma resposta assim bem ampla. Usa mesmo a base? Tá usando mesmo a base em 2020? Fala aí, obrigado por participar. Não, obrigado a você, eu adoro o Raiz Tricolor. É a única live de quando tem os vídeos ao vivo que eu assisto, não tenho nada a ver com o meu time, eu adoro, assisto aqui sempre. Então, prazer é meu, Gabriel, pelo amor de Deus, que é isso, quando precisar. Bom, torcedores do Fluminense. Não, você perguntou inscritos no meu canal, não é verdade. Conferindo ao vivo agora, porque tal como você, eu também não fico de olho, estamos a 67 mil inscritos. O que é basicamente a torcida do Santos inteira, porque a gente tem essa fama de sermos poucos. Somos poucos, mas estamos unidos. Eu fico muito feliz por esse crescimento. A resposta é difícil, na verdade. O Santos usa a mesma base? Usa, mas não tanto quanto pensam que a gente usa. Eu acho que essa é a resposta mais precisa que eu posso dar. Tem toda uma lenda sobre o uso da base no Santos, tem toda uma história de que a base salva, mas a gente não usa tanto quanto deveria e enrola muito para usar. Especificamente na temporada 2020, agora invadindo 2021, não vejam isso como uma crítica, afinal de contas o time está na final da Libertadores, né? O que é um milagre. A gente usa mais do que o costume, a gente tem usado mais jogadores da base do que usualmente a gente usa, por pura necessidade, porque a FIFA nos proibiu de contratar, tem vários fatores, mas a gente tem usado especificamente nessa temporada mais do que o normal. Eu até fiz uma brincadeira disso no Twitter, que eu vi lá que você depois compartilhou e tal com a galera, e que esse era um assunto que eu queria tocar, sobre essa questão da punição da FIFA, porque o Fluminense passa por algo semelhante, não chegou ao ponto que o Santos passou, né? Passa nesse momento também ainda, não sei, com a compra de Sornosa e Orejuela, o Independente Del Valle colocou essa dívida na FIFA e o Fluminense pode ser punido e deixar de contratar. Eu até brinquei que talvez essa fosse a solução do Fluminense, não contratar, proíbam de contratar que a gente usa a base. O Santos passou por isso no início do ano. Quem era a contratação? Eu não lembro quem era o jogador. Passa por isso, a gente segue banido, é importante. Não pode contratar ainda, né? Não pode. Quem que foi o jogador? Eu não lembro qual foi a transação. Na verdade são vários. O Soteldo, que segue no Santos, tem uma proibição via Huachipato, essa ainda está em negociação. O Felipe Aguilar, que hoje está no Atlético Paranaense, tem a proibição via Atlético Nacional, só que a mais famosa de todas é o Kleber. O Kleber é um zagueiro que fez samba no Corinthians, foi para o Hamburgo. Quando era reserva no Hamburgo, o Santos resolveu contratar isso em 2017, se eu não estou enganado. A gente basicamente demorou 3 anos para pagar a primeira parcela ao Hamburgo. O Hamburgo falou, não, FIFA, por favor. Então o famoso transfer ban, que é o que a FIFA impõe a quem não paga, tá aí sobre o Santos desde o começo do ano, desde o meio do ano, na verdade, pelo Kleber, depois pelo Soteldo, ainda pelo Felipe Aguilar. O do Kleber já foi tirado, mas os outros sobrevivem. E aí, nesse caso, como foi do meio do ano, o Santos praticamente não trouxe ninguém pra essa temporada, né? E assim, aqueles 3 meses iniciais, eu não sei se pro Santos tem muita relevância, até porque teve Libertadores, talvez tenha alguma relevância. É porque a gente aqui trata muito assim, foram 3 meses que não importou de nada, porque a gente só jogou Carioca e caiu da Sul-Americana e a gente trata o resto. Mas já a utilização da base a partir daí teve esse sentido, porque assim, não podia contratar, então você tem que usar quem já tá com o seu contrato. Quantos jogadores, assim, alguns jogadores, falando até especificamente agora de jogadores, você colocaria de que o Santos só tá usando por causa dessa proibição, que talvez no cenário normal não utilizasse? Teria contratado um centroavante, por exemplo, e Caio Jorge não estaria sendo titular? Essa resposta é muito fácil para vocês do Rio, né? Vou falar, claro, o Fluminense tem torcida em todo o Brasil, mas vocês acompanham mais as notícias do Rio, para vocês entenderem.
Vocês assistem o Botafogo é o lanterna do Campeonato Brasileiro, certo? A não ser que quando vá ao ar tenha feito... Provavelmente vai continuar. Provavelmente vai continuar sendo lanterna. Eu acho que sim. Acabou de perder pro Santos, inclusive, no final de semana. E vocês viram o José Wellison, que inclusive teve uma falha bizarra contra o Atlético Goianiense, que para quem eles também perderam. O José Wellison estava acertado com o Santos assim que chegou o primeiro dos 3 transfer ban que o Santos passou, e passa ainda. O José Wellison era jogador do Santos via Atlético Mineiro, porque a gente vendeu o Everson, fez um acordo para o José Wellison vir como parte do pagamento. Não veio. O que aconteceu? Além da gente agradecer a Deus, o Sandri, que é um menino de 17, acabou de fazer 18 anos, que o São Paulo tinha lançado no começo do ano passado, retrasado, 2019, foi campeão mundial sub-17 junto ao Caio Jorge, nosso centroavante titular, como você citou, ganhou chances. E o moleque é basicamente um gênio. É assim, eu não sei como a Europa não tá chovendo proposta nele. Então essa já é um dos casos. Na zaga, o Alex, que foi da base sub-20 do Fluminense, zagueiro canhoto, o Wagner Palha, que é um menino muito magro, por isso o apelido também canhoto, começaram a ganhar chances. E assim, o Lucas Veríssimo, que é o nosso titular, já tá vendido pro Benfica, então esses meninos vão ter mais oportunidades. No ataque, eu acho que não. O Caio Jorge ganharia essa posição ao natural do Sacha, que hoje está no Galo, mas possivelmente o Cuca pedisse um centroavante mais experiente como opção, talvez, não sei, essa eu não vou nem cravar, mas o meio-campo do Santos ganhou tanto com o Sandri, com a manutenção do Alisson, que já é mais velho, mas é da base, assim, fez a carreira inteira no Santos, por causa desse transfer ban. Vários meninos que hoje são, se não titulares, opções de segundo tempo, só jogam porque o Cuca não conseguiu trazer o João Wellison. Pior, o Elias, que já foi dispensado do Bahia, o Elias chegou a treinar no Santos sem ter contrato assinado. Esse é o nível da nossa bagunça, mas aí o transfer ban proibiu. Então, assim, o Sandri para mim é um grande nome. O Caio Jorge virou titular e se manteve com certeza por causa disso. O Bruno Marques, que é um menino de 21 anos, tem quase 2 metros de altura e fez gol de cabeça contra o próprio Botafogo, se vocês viram a derrota do Botafogo para o Santos, também só ganhou chances por causa disso. Então, assim, e claro, os goleiros, né? Com o transfer ban, assim que o Vladimir, que substituiu ao Everson, que foi vendido para o Galo, não teve como contratar ninguém, João Paulo e John, 2 meninos da base, viraram titulares. Sim, goleiros no plural. A gente está indo para uma final de Libertadores e tem 2 goleiros da base, sem ninguém saber qual vai jogar. Essa curiosidade. Então, eu tava até vendo a escalação do Santos, né? Peguei ali como base as escalações da Libertadores, né? Porque no Brasileirão pode ter um jogador que é poupado, algum jogo que o cara segura. E tava vendo questão de média de idade do time titular. Até você citou o Lucas Veríssimo, né? Que é aquele jogador que é um da base, mas que já é de 2, 3 gerações atrás, né? Ele acho que tem 24, 25 anos, né? Quando o narrador fala, não, porque o X time escalou 7 jogadores da base, aí você vê tem um cara de 30, um cara de 28, são da base, mas não dá pra contar, né? O Fluminense, agora Digão saiu, né? Mas era a apelação do Fluminense com... então tem 5 da base no titular. Igor Julião com 25, Digão com mais de 30, o Wellington Silva com quase 30. Era a apelação que o Fluminense tinha dos que saem e voltam. Mas Lucas Veríssimo até assim, ele ainda é novo, né? 24 anos, mas já não é dessa galera. Talvez já tivesse estabilizado mesmo se tivesse saído do Santos e voltado e tal. Mas aí uma dúvida que eu queria ficar também, porque é algo que a torcida do Fluminense, eu pelo menos cito isso, só que aí tem gente que até cita assim, a torcida do Fluminense é muito chata, então eu falo, cara, 95% das torcidas tem tudo igual, só muda o CEP de cada torcida. Que é a questão do pegar no pé ou vamos lá, tem os dois lados, né? Quando o jogador joga, de colocar o cara como se fosse, no caso de vocês, né? O novo Pelé, ou aqui no Fluminense, enfim, tem alguns outros exemplos pra poder citar, o novo Richarlison não é da nossa base, né? Mas enfim, surgiu um lateral esquerdo, o sobrenome já é Marcelo do cara. Ou então, se o cara jogou 3, 4 partidas, que é o atual cenário, de Luiz Henrique, né, que é um ponta esquerda que tem jogado meio que fora de posição, com 19 anos e tal, e agora tá passando por uma oscilação e tá muito mal, o cara já vira o cocô do cavalo do bandido, assim, vira o pior jogador e bom é o próximo.
No Santos, nessa temporada especificamente, com essa restrição, tendo que lançar, por exemplo, o Caio Jorge e o Sandri são da mesma idade, né? Pelo menos do mesmo ano, 18 e 18, né? Então você vê assim, tem 2 garotos de 18 anos. Tem aquele Ângelo, tá relacionado diversas vezes, que acho que tem 15, se eu não me engano. Ele entrou contra o Flu no Maracanã, né? Ele tem 15. Na verdade, acho que ele fez 16 há pouco tempo. Mas, enfim, diferente. Ele tem sido relacionado, mas ele nunca mais entrou. Basicamente, fizemos todo um espetáculo contra vocês. Então, mas assim, é um garoto que de vez em quando entrou contra o Fluminense, tá relacionado, tem a pressão ali, apesar de não ter jogado. Então, assim, com essa proibição, vários jogadores que talvez fossem pra próxima geração já estão convivendo com o time profissional. E alguns que talvez fossem pra ser, como você falou, talvez no caso do Sandri, tinha o Elias, tinha o José Wellington, talvez no caso de Caio Jorge poderia ter um Rodrigão parte 2 no Santos, né? De trazer um centroavante desses, que o Fluminense ano passado teve o Lucão do Break, que foi um cara que freou a subida de Evanilson, por exemplo, e no fim Evanilson sai de graça, quase de graça, né? Então assim, talvez esses jogadores que estão sendo titulares pudessem conviver com a titularidade só no ano que vem, jamais maturados. Teve muito disso de pegar no pé. Eu sei que Caio Jorge teve, porque eu vi alguns vídeos seus falando sobre isso. De o jogador entrar e a torcida não entender que um jogador jovem depende de um pouco mais de tempo, pode ter uma gangorra de oscilação. Não tenho dúvida, torcedores do Flu, que é igualzinho aqui. É que criou-se a lenda do Santos, porque as nossas grandes fases na história são Pelé base, Neymar base, Diego Robinho base. Então parece que a gente tem mais carinho. Falácia. E isso eu não tô falando porque eu tô no canal longe do meu. Eu falo no meu, a torcida do Santos sabe disso. A gente pega no... A gente não, tento me cortar dessa, mas a torcida do Santos em geral pega no pé como todas. O Caio Jorge, como o Gabriel falou, assim, extremamente criticado porque é um centroavante que não faz tanto gol. O cara é importantíssimo na tática, mas até você explicar pro cara que não tá no estádio, mas tá ali na internet, né, hoje em dia só, falando, não faz gol, que a importância dele é gigante, demora. O Sandri não, o Sandri ainda escapou porque o menino não joga mal nunca, o moleque é um gênio, é inacreditável. Mas a gente pega aqui o Alex, citado, foi bastante criticado em algumas partidas, até porque a torcida do Santos gosta muito do Luan, né, Luan Pérez, que jogou aí no Flu. Saudade. O Caio, os meninos do ataque que entram, o Arthur Gomes é base, apesar de ser um pouquinho mais velho, já tá com 22, é bastante criticado, esse com um pouco mais de razão. O Marcos Leonardo, que é um centroavante reserva do Caio, tem só 17 anos, jogou com 16, também é muito criticado. O Thailson, que fez 21, ele foi revelado, a estreia dele foi em 2019, 1-0 contra o Vasco, o gol dele virou o novo raio, aqui a gente chama de novo raio. E aí no jogo seguinte, tava na Vila, eu tava lá, tava sendo vaiado porque jogou muito mal. Então assim, se o cara faz uma partida boa no Santos, ele vira o gênio da base. Se ele faz uma que vai um pouquinho abaixo, ele é criticado como em todo lugar. Aqui não tem essa proteção, que muita gente acha que tem, né? Porque o Santos, a vive da base, não tem. E especificamente em 2020, o Caio Jorge é o cara que apanha da torcida, apanha muito. Mesmo com um 4-1 do Fluminense, numa quarta de final de Libertadores, tendo feito 2 gols... No Grêmio. Eu queria muito, vou ser sincero, olhando a temporada, eu queria muito ter tomado um 4-1 nas quartas da Libertadores. Porque eu não joguei as quartas nem da Sula. É complicado. Não foi uma ofensa, que eu tô falando... Errou de tricolor. Claro. Então, assim, mesmo assim ele é criticado. Então, é a mesma coisa. Se ele não for bem todas as partidas... pegam no pé e protegem caras mais experientes que não vão tão bem. A torcida do Santos é igualzinha a do Flu e a tantas outras. Teve alguma pressão pra contratar, assim? Porque o Santos também... Apesar de no Brasileirão ter feito meio que uma campanha... depende também, né? Quando você olha de fora, parece que o Santos fez uma campanha sólida no Brasileirão. Mas eu olhando de fora, talvez achasse que o Fluminense também teve. E o Fluminense ficou ali entre o 8º e 4º o tempo todo, mas não foi sólido, né? Foram altos e baixos. Mas assim, o Santos me parece ter tido um ano acima do que esperava ainda. Bem acima do que esperava. Mas teve momentos, enfim, que perde 2 seguidas. Nesses momentos a torcida falou que precisava de mais experiência. Tudo bem que assim, vocês escapam no sentido de não tem como contratar, mas no sentido de que precisava de mais experiência, de que tá faltando experiência ao time, volta com o cara que tá no banco e bota no lugar do que tá jogando, enfim. Não tenho a menor dúvida disso. A única posição que escapou dessa situação é de goleiro, porque os dois, o John e o João Paulo, no caso, jogaram bem assim, no minuto que entraram, já estavam fazendo grandes defesas.
pediram um zagueiro, tanto que o Cuca, na verdade, conseguiu um zagueiro, né? A gente teve exatamente um dia sem o banimento, ele contratou o Laércio, que era um zagueiro do Caxias da Série D, não é piada, é sério. A gente teve um dia sem o banimento, e aí rolou essa contratação. E rolou um dia, aí trouxe o Laércio do Caxias, aí a FIFA, pô, vocês estão usando pra isso também, tá de sacanagem, né? Exatamente isso. Pedem meia, porque o Santos tem jogado sem meia, né? A gente joga com 4 atacantes, ou o Lucas Braga, ou o Soteldo improvisado de meia. Então, tem esse pedido por um meia experiente, principalmente. No ataque, não o Marinho e o Soteldo, mas pro Caio Jorge imploraram. Tanto que vocês vão lembrar do Uribe, que jogou no Flamengo. O Santos chegou a contratar o Uribe quando só tinha o Sacha. E o Uribe não fez gol pelo Santos em quase 20 partidas, se eu não me engano. Então, assim, a pressão existiu, mesmo com a ótima fase da Libertadores, mesmo com uma campanha similar à do Flu no Brasileiro. Existiu e existe essa pressão, não na semana de final de Libertadores, mas, no geral, essa pressão por jogadores mais experientes. Mesmo no Santos, mesmo vivendo de base, mesmo com os grandes títulos, tendo sido por causa da base, continuam pedindo jogadores mais experientes. E pra fechar, uma dúvida que eu tenho já há um bom tempo e não sei se você sabe me solucionar 100% isso. O Santos, assim, eu diria que bases do Brasil que se destacam, hoje eu diria que é a do Santos, Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras e São Paulo. Aí você tem ali alguns momentos do Vitória, enfim, mas aí já são mais exceções. Desses 6 times, a gente aqui convive muito com competição de base, não sei... E o Santos, desses 6, é o único que nunca aparece em final, em semifinal, mesmo tendo uma base que revela muito. Tem algum motivo específico pra isso? Pra não ir bem em competições? Tem. Aí eu não vou nem dizer que acontece o mesmo nos outros, porque eu precisaria ter o dado da idade. Decorar a idade de jogador não é minha especialidade, eu acabo sabendo dos caras que eu cubro, né? Mas tem sim. Se você chegar com 19, 20 anos no Santos e não subiu por profissional, o Santos e a torcida, a diretoria e todo mundo já considera que não é tudo isso. Então o que acontece? O sub-20 do Santos hoje teria o centroavante titular do profissional, teria o principal reserva do profissional no centroavante, teria os 2 atacantes de ponta, são o Renier, que está lesionado e está voltando, o próprio Ângelo, que tem 16 anos, teria o melhor meio-campo do profissional para mim, que é o Sandri, estaria no sub-20, com 3 anos de sub-20 para jogar ainda. Então, assim, os meninos sobem muito cedo, muito cedo. Se aos 18 você não subiu no Santos, já te olham meio... aos 19 não subiu, já esquece. Os meninos no Santos sobem com 16, 17. Não tô falando que isso é bom. Olha, o Santos milagroso. Não, é ruim. Porque quer dizer que a gente é desesperado e precisa botar esses meninos, senão não tem ninguém. Mas aí, por exemplo, o sub-20, sem o melhor meio-campo do time profissional, sem o centroavante titular, não tem time bom, né, no sub-20. Então a gente não vai longe nas competições. Os meninos sobem muito cedo, mesmo que não joguem como titular. O banco tem um centroavante de 16, 17 anos. O ponta tem 16, 17 anos. Sobe muito cedo e os times de baixo ficam extremamente desfalcados. Assim, extremamente desfalcados. Então, a reflexão que eu chego com isso, porque eu tenho certeza que a torcida do Fluminense foi ouvindo, aí você foi citando, o Ângelo subiu, tá no banco, aí a torcida do Fluminense, Miguel subiu com 16. E assim, tem muitas semelhanças no Fluminense e a conclusão que eu chego é que, de fato, apesar de parecer às vezes uma autoproclamação, uma autoexaltação do Fluminense, de que Xerém revela muito. Porque o Fluminense passa muito por isso que você tá falando. Por exemplo, o time, a geração 2001 do Fluminense, que tem um goleiro hoje no Liverpool, tem um atacante indo agora, né, pra Europa já também, já tem João Pedro no Watford, enfim, tem Luiz Henrique no profissional, o André, Martinelli, Luan Freire, tudo no profissional, toda essa galera. Era a geração pra estar jogando o Brasileirão Sub-20 atual, inclusive. E no Brasileirão Sub-20, o Fluminense ainda vai pras quartas de final perdendo os pênaltis pro Flamengo, ganhar de 3-1, enfim, ainda faz boas campanhas. Então, assim, me mostra que as atuais gerações de Xerém, de fato, são muito fora da curva, porque conseguem subir muitos jogadores pro profissional e ainda ter um desempenho na base em competições muito alto até. O Fluminense 2 vezes caiu nas quartas do Brasileirão Sub-20 com boas campanhas e no Sub-17 foi campeão brasileiro e vai ser campeão, enfim, vai disputar o título agora da Copa do Brasil também da categoria. Mas enfim, muito obrigado, Noronha. Tenho certeza que a galera gostou pra cacete, porque dá pra ter noção disso. Eu sempre falo aqui no canal uma coisa, eu não impeço, e até porque não posso, né, mas eu não falo pra ninguém não reclamar. Mas o meu objetivo é reclamem com fundamentos. Porque se você reclamar sem fundamento, a pessoa vai quebrar sua reclamação e você não tem
que falar. Então vamos reclamar com fundamento. Então o objetivo desse vídeo era isso, trazer fundamentos para reclamação do torcedor do Fluminense de que o Santos usa a base e a gente não usa, e entender também aonde que a gente tá reclamando errado. Valeu demais e faz seu jabá aí porque vale. Apesar de você ser um canal do Santos e aqui ser majoritariamente Fluminense, vale, eu atesto aqui, vale muito ver o Eu Vim de Santos. Não vou ver todos os vídeos. Também eu não vejo todos os meus vídeos. Também. Nem eu vejo, fica Mas faz o seu jabá aí do Eu Vim de Santos. Primeiro, antes do jabá, só um recado à torcida do Flu. Fiquem tranquilos, apoiem a base, vale a pena, de verdade. A gente aqui tem a parcela que não apoia, mas a grande parcela que apoia dá essa confiança para os meninos. Pô, então, como o Gabriel falou, meus caros torcedores do Flu, Eu Vim de Santos, eu falo para eles sempre, nós somos canais parceiros, não tem treta, e lá a principal regra não é nem falar do Santos, é nunca falar mal dos nossos rivais. Então, se o Flu ganhar do Santos, cola lá, porque eu vou estar elogiando pra caramba vocês, não tenho a menor dúvida disso. Eu Vim de Santos, falamos do Santos, elogiamos os rivais, e é isso. Então, Gabriel, de verdade, você sabe, quando quiser, conte comigo, venha com o maior prazer. Assim como o senhor já esteve lá várias vezes também, falando do Flu. Espero retornar na próxima vez numa análise específica sobre o 2020 de Felipe Cardoso e se ele pode ser útil para o Santos em 2021. Espero... O convite está cortado. Sem Felipe Cardoso, não. Nem Yuri. Felipe Cardoso e Yuri Hudson, esses três, meu amigo. Eu levo de carro pra Santos, de máscara, pandemia, mas levo. Eu taco fogo em pneu na entrada da cidade, pra não entrar nunca, jamais. Valeu demais, Noronha. Se inscreve aqui embaixo no Rádio Tricolor, se inscreve lá no Eu Vim de Santos. Valeu demais, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.